Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Viva! Este é o Fogo e Fúria especial na semana dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. E vamos conversar com um dos antigos correspondentes do Público em Washington e Nova Iorque. Paulo Moura, repórter, autor, professor de jornalismo, foi muitas vezes premiado ao longo da sua larga carreira. Prémio Gazeta em 2012, o Grande Prémio de Reportagem da FLAD em 1994. A lista é extensa, vou ficar por aqui na referência, mas é certo que o Paulo viajou pelos 4 cantos do mundo, da América do Norte à China, passando pelo Médio Oriente. Nesta conversa vamos focar-nos no período em que ele esteve nos Estados Unidos, na primeira metade dos anos 90, Paulo, com um contraste, fazendo também o contraste em relação à América conturbada destes anos de 2020, não é? Nesta geração de Trump. Bem-vindo, Paulo Moura. Muito obrigado. Obrigado. Como sempre, também Pedro Guerreiro aqui no Fogo e Fúria. Viva, Pedro. Viva, Ruben. Olá, Paulo. Bem-vindo. Eu sou o Ruben Martins. Paulo, chegaste aos Estados Unidos nos anos 90, eu ainda não era nascido, em 92, eu nasci só depois em 95. Bem, eram anos de muito otimismo e euforia, diria mesmo, não é? Portanto, estávamos naquilo que se chamou o fim da história, o muro de Berlim já tinha caído, parecia que o progresso seria infinito e que não voltaríamos atrás. Que Estados Unidos eram esses quando lá chegaste? Pois, é verdade, aquilo era assim uma espécie, uma era dourada, ou seja, foi de certa forma um privilégio. Eu também comecei a minha carreira, quer dizer, já era nascido, mas para o jornalismo também estava a nascer, não é? Isso foi o início da minha carreira jornalística, foi muito rápido, e do público, não é? O público tinha nascido 2 anos antes, em 90. E eu estive aqui há algum tempo e depois decidiu-se abrir este lugar, não é? Desta função de ser correspondente dos Estados Unidos, e eu ofereci-me e tal, eu fui para lá, já me interessava muito antes, já acompanhava desde o início dos Estados Unidos, mas foi um período fantástico, porque como tu dizes, a Guerra Fria tinha acabado, né? O muro de Berlim cai em 89, a seguir a União Soviética em 91, 92 acaba, portanto é o período em que, por um lado, isso significa que acabam as grandes potências e os Estados Unidos emergem como uma única potência, né? Essa é a grande diferença, porque até aí vê-se esse ambiente de Guerra Fria e de haver um outro mundo alternativo, né? Portanto isso faz toda a diferença naquilo que vai acontecer. Mas esse tempo foi vivido então nos Estados Unidos, onde eu estive durante uns 3 anos, foi vivido com uma grande euforia pelas pessoas. Portanto, havia esse sentimento de que o mundo estava a recomeçar. Tudo o que era mau tinha acabado, a Guerra Fria acaba porque, de facto, o comunismo, os países comunistas, a União Soviética e toda a Europa de Leste, portanto, implodiram, não é? E, portanto, de certa forma, considerava-se que se tinham rendido ao capitalismo e ao mundo ocidental, à liberdade ocidental. Portanto, isso também dá ali um acréscimo de confiança, excesso, talvez, de confiança nessa altura, ao mundo livre, ao mundo ocidental, não é? Que se pensou que seria, então, e acreditava-se, havia essa teoria do fim da história, não? Um escritor, o Francis Fukuyama, escreveu esse livro do fim da história, que dizia que, de facto, a história era movida por essa grande dicotomia entre as duas potências, e isso é que provocava as guerras e todo o conflito. Portanto, eliminado isso agora, não havia mais razão para não vivermos todos em paz, felizes e prósperos, não é? Portanto, havia uma grande confiança na economia, que ia crescer, na paz no mundo, paz entre todos os povos. Os Estados Unidos apareciam como uma potência que ia ser uma espécie de polícia benigno do mundo e todos iam viver em paz sem motivos. E, portanto, havia, de facto, não durou muito, mas nesse período havia esse clima. Eu lembro-me que eu fui para lá, fui ainda em 92, e portanto fiz a campanha do Bill Clinton, que depois ganha, e portanto eu vou mesmo viver, a partir de 93, eu estou mesmo a viver em Washington. E eu assisti à inauguração, a cerimónia de inauguração do Bill Clinton, foi uma coisa, eu diria, quase religiosa, né? Vinham pessoas, eram muitas centenas de milhares de pessoas, eles diziam que era mais de 1 milhão, mas duvido que lá coubesse, mas era muita gente, vinham de todas as zonas dos Estados Unidos, famílias inteiras, e havia os slogans que havia, davam uma ideia um pouco quase apocalíptica de agora vai recomeçar o grande recomeço. Eu lembro que havia quem fez o discurso de inauguração foi a escritora Maya Angelou, que fez um poema sobre também recomeço, uma coisa assim muito telúrica, e portanto havia esse espírito de um novo mundo que vai começar. Paulo, ao mesmo tempo, provavelmente já havia algum indício de mal-estar de várias décadas, não é? Por exemplo, tu chegaste em 93, no ano anterior tinha havido os motins de Los Angeles, não é? Uma grande explosão de tensões raciais muito antigas. Também posso referir que, enfim, entre a Clinton saiu Bush pai já na altura
enjeitado pelos republicanos, que achavam que era demasiado frouxo, era um presidente republicano demasiado frouxo, e a partir daí, com Newt Gingrich, o Partido Republicano começa a radicalizar um bocadinho. Ou seja, já estão aí as sementes de qualquer coisa que acontece depois, não é verdade? É, tudo. Isso também é muito interessante, é que de facto, na altura, a pessoa não se apercebia necessariamente disso que estava a nascer, não é? Olha, dou-te um exemplo, por exemplo, entre muitas outras coisas, é a altura em que surge a internet, não é? Mas não havia, eu estava lá nos Estados Unidos, eu estava mais avançado, não é? Ou seja, já havia uma coisa chamada American Online, que permitia chat, em que isto já estava muito vulgarizado, e eu vinha nas férias em Portugal e cá não existia. Portanto, a América estava muito à frente, um passo, começava-se a experimentar essas coisas. Mas não havia a noção da importância que isso viria a ter. Não havia. É engraçado como, historicamente, as coisas às vezes estão a acontecer e só mais tarde é que nos apercebemos. Aquilo era muito engraçado, muito giro, as pessoas gostavam, mas não havia a percepção da importância histórica, né, sociológica, cultural que isso viria a ter. Portanto, de certa forma, eu diria que tudo aquilo que se vem depois a polarizar mais tarde e a definir a América de hoje estava em embrião, de certa forma, nessa altura. Assim, estava a internet, estava o nascimento do terrorismo, do fundamentalismo islâmico, o radicalismo também dos fundamentalistas cristãos e também fundamentalismo de direita, né, também começa a nascer, e aquilo que hoje conhecemos como as guerras culturais começa nesta altura, precisamente. Né? Portanto, eu lembro que logo no primeiro fim de semana, creio que eu cheguei a Washington, uma dos grandes acontecimentos foi a grande marcha gay de Washington, que teve 1 milhão de pessoas a marchar sobre a cidade de Washington. Uma coisa impensável. Nós aqui não sabíamos a força que este movimento já tinha lá, né? E a partir daí, isso já foi um dos temas da campanha de Bill Clinton, aliás. Né? E uma das causas até do movimento LGBT era a entrada dos gays no exército, o gays in the military, o direito dos gays a entrarem para o serviço militar. Portanto, essa era uma das causas, e isso tornou-se depois, neste período do primeiro mandato de Clinton, um dos temas muito importantes, né? Estas novas causas que surgiam, desde o chamado novo feminismo, um feminismo que surge na altura, que pretendia, enfim, reabilitar um pouco a imagem da mulher feminina, contrariando aquela ideia dos anos 70 do feminismo de queimar sutiãs na rua, né? Que tinha criado uma conotação um pouco negativa para as feministas, para muitas mulheres. Então, há esse novo feminismo, há o movimento LGBT, movimentos raciais, portanto, tudo aquilo que hoje é embrião daquilo que chamamos hoje de movimento woke, começa aí também, e ao mesmo tempo uma reação, ou vice-versa, de extrema-direita e de esses novos teleevangelistas. Portanto, surgem também, é outro fenómeno interessante em termos dos média, novos canais, principalmente de rádio, no início, e depois de televisão, em que deixam de ser esses canais, grandes canais mainstream, mas começam a advogar visões mais enviesadas, digamos, de certa forma, da realidade, esses canais de extrema-direita, ligados à religião. Aliás, há um discurso que depois se veio a tornar histórico mais tarde, do Pat Buchanan, no Congresso, em que ele fala das guerras culturais, talvez pela primeira vez com uma conotação mais política. Ele diz que está a começar uma guerra cultural pela alma da América. Isto depois veio-se a perceber que isto era a sério, né? E portanto, aí também eliminado o inimigo externo, né? Deixa de haver o comunismo e o soviético como o inimigo e nós contra eles, e o inimigo começa a encontrar-se internamente, né? E essa divisão, essa cisão entre duas visões do que é a América e do que é o mundo, não é? Essa guerra cultural que hoje se tornou tão importante, também começa aí, já com contornos muito radicais, não é? Eu lembro que o discurso desses evangelistas, esse da Newt Gingrich, mas havia o Howard Stern, que era um tipo da rádio, muito engraçado, aliás, e muito inteligente, que começou por brincar com a ideia do politicamente correto, não é? Tinha uma rubrica que eu me lembro chamada Run, Nigger, Run, não é? Portanto, corre, preto, corre, coisas do mais racista e horrível, mas aquilo tinha uma popularidade imensa e aquilo era visto ao mesmo tempo cómico, mas rompendo com essas regras do politicamente correto. Portanto, isso surge já com grande expressão e já muito radical nessa altura. E isso foi evoluindo até o que nós conhecemos hoje, não é? Porque, de certa forma, estão no poder, não é? De que forma é que esses anos moldaram a tua perspectiva sobre o mundo, Paulo? Mas isso é uma pergunta complicada, não é? Porque eu começo aí a minha carreira e depois, a partir daí, começo a fazer essencialmente guerras, não é? A reportagem de guerra, que são um bocado consequência depois do desenvolvimento de tudo isto. Além desta dicotomia das chamadas guerras culturais, também surge a dicotomia com o fundamentalismo islâmico, não é? A partir daí, aliás, de certa forma, há o chamado fim da história e começa uma nova história a partir daí, onde já não há essa dicotomia, o comunismo
versus capitalismo, mas assim, mas o mundo cristão, digamos, ou de matriz cristã e o mundo islâmico na sua vertente fundamentalista e depois terrorista, né? E portanto isto também vai dar origem a essas guerras e aí sim isso moldou mais a minha percepção do mundo, perturbou um bocado o meu otimismo inicial, quer dizer, o meu e toda a gente, imagino, não é? Esse otimismo inicial dissipou-se, como já disseste há pouco, ainda dentro do mandato do Bill Clinton e depois com os presidentes seguintes, de facto percebeu-se que não ia ser o fim da história dessa maneira que tinha sido sonhado, não é? Mais de 30 anos depois, como é que vês agora os Estados Unidos? Bem, essa é a pergunta que eu não sei responder. Esta pergunta que, quer dizer, o que eu posso responder é, nós aqui há algum tempo olhávamos para mesmo o fenómeno do Trump, quando ele ganhou a primeira eleição, inesperadamente na própria América, né? Sabemos como os próprios média não acompanharam devidamente a evolução do fenómeno, porque nem acreditaram nunca que fosse possível, né? E na Europa, e em Portugal, designadamente, víamos isso como uma coisa estranha, a que atribuímos um bocado à doideira dos americanos, né? Aquelas coisas, sempre tivemos um pouco esse mito de que na América tudo acontece, coisas incríveis, né? Assim, um bocado, a América é um bocado o entroncamento do mundo, né? Coisas, fenómenos bizarros que nós vimos acontecerem na América e só na América acontecem. Agora, como temos esse fenómeno cá e na Europa toda, agora, isso é a melhor maneira de percebermos, é levar com eles, não é? Portanto, isso é um fenómeno já não é americano, agora já é esse fenómeno da extrema-direita, destas visões radicais e anticientíficas, etc., estão por todo lado. Mas, quer dizer, viu-se nascer isso também na altura com uma das coisas que começou a existir muito, era, como falava há pouco do Howard Stern, era essa brincadeira, esse gozo, essa troça com o politicamente correto, não é? Essa ideia de politicamente correto também surge na altura. Eu lembro que foram publicados vários livros a brincar com isso, com várias expressões que se usavam para dizer, sei lá, um marido é um violador legal, não é? Ou uma pessoa baixinha é uma pessoa desafiada verticalmente. Essas formas que havia para não melindrar as sensibilidades e o gozo que havia em relação a isso foi um bocado o início dessa versão, não é, de cómica, mas da guerra que viria depois e da cultura do cancelamento que se fala hoje, né? Isso começa tudo nessa altura também. Tendo em conta que tu já identificavas aí vários precedentes, tu achas que este período que estamos a viver agora é transitório, que as coisas voltam atrás, ou que isto é apenas a sequência lógica daquilo que tu assististe nos anos 90 nos Estados Unidos? Pois, de certa forma é consequência lógica, nesse sentido em que estava lá em embrião já estes conflitos, né? E sempre existiu essa América conservadora, já existia. Agora, claro que tudo isto, visto em perspectiva, né? Visto a partir de hoje, nós temos a possibilidade depois de ligar os vários fenómenos, né? Outra coisa que também surge nesta altura, da forma mais consistente, é a própria globalização, né? É aí que surge, eu lembro na altura, um dos temas muito importantes no discurso político era a liberalização do comércio mundial. Eu lembro logo nos primeiros tempos também aparecer, como é que ele se chamava, um secretário do comércio, que era o Mickey Cantor, aparecer num discurso muito famoso a favor da liberalização e de acabar com as tarifas, não é? E o discurso dele era feito com um telemóvel muito pequenino, da Motorola americana, daqueles que abrem. Na altura considerava-se que o mais moderno e melhor que podia haver era a dimensão, esse pequenino telemóvel, quanto mais pequenino, mais tecnológico, né? E depois ultrapassou-se, hoje em dia as pessoas têm aqueles telemóveis gigantescos. Mas eu lembro dele aos gritos com este Motorola na mão, dizer isto é a razão porque nós temos que ir para o mundo e nesta altura aprovou-se a NAFTA, né? O Acordo de Comércio Livre de México e Canadá, e depois também em relação ao Pacífico e à Ásia, e portanto isso depois, como sabemos, dá origem aos problemas depois, à deslocalização, né? de fábricas e de empresas para a Ásia, para outros países, todos os problemas nos Estados Unidos, no Midwest, essa classe média americana que entra em crise, e portanto também essa decadência dessa classe média americana é que vai estar na origem depois desta reação contra esse progressismo que por um lado também surge, né? Portanto as coisas radicalizam-se, o progressismo também se torna por vezes exagerado, né? Pelo menos causas que nem toda a população consegue acompanhar, né? E do outro lado cresce uma reação contra isso, estamos numa fase em que isso ainda vai piorar até que começa a melhorar, é o que me parece, né? Paulo, na altura tu tiveste o privilégio de poder viajar pelo país. Lembras-te de alguma viagem, de alguma reportagem especial que te tenha ilustrado de forma especialmente vívida essas tensões e essas transformações na América económicas e sociais? Pois, sabes, houve muito. Eu, na altura, viajei muito pelos Estados Unidos. Também era uma característica do jornalismo da época, né? Que também era diferente. Não havia tantas restrições financeiras e o jornal, o público, quando decidiu abrir este lugar de correspondente, era para levar aquilo a sério. Portanto, era para cobrir mesmo todo o território. Portanto, eu viajava muito. Quase não havia semana que eu estivesse em Nova Iorque. Eu comecei por Washington, mas depois, em breve, mudei para Nova Iorque e vivia lá.
mas viajava sempre. Portanto, sempre que acontecia qualquer coisa, eu ia imediatamente para esse sítio. E podiam ser acontecimentos políticos, como eleições ou coisas relevantes, ou tragédias, como sei lá, os terremotos em Los Angeles, que apanhei pelo menos muito, muito importante, ou motins também em Los Angeles, raciais, coisas desse género, mas também tendências culturais, etc. Viajava muitas vezes por coisas assim, mais abstratas. E, por exemplo, fiz uma grande reportagem em Detroit, precisamente a zona que entrou em crise, onde toda a indústria automóvel entrou em crise, com esta globalização e a descentralização, a deslocalização, não é, das fábricas, e fiz uma grande reportagem aí, com famílias, as pessoas a contarem como o seu estilo de vida tinha terminado, e a mudança de mentalidade e de revolta que estava aí embrionário, não é? Portanto, fiz várias reportagens em que isso se percebia. E outra coisa que se percebe também nos Estados Unidos é a grande diversidade. Uma pessoa que vive em Nova Iorque não percebe realmente o que é o resto da América, né? Eu viajava muitas vezes para ir cobrir histórias ou fenómenos engraçados ou bizarros, mas que eu entendia que eram significativos, né? Através dos quais se percebia muito a mentalidade americana e as mudanças que estavam a acontecer, desde crimes que aconteciam no Midwest, no Sul, no Mississippi, e aí percebia-se de facto como há zonas da América extremamente conservadoras, onde há uma grande desconfiança em relação aos políticos, aí é o chamado Washington Belt, a zona de Washington, a cidade em si, a Washington DC, é considerado um inimigo do povo, né? Portanto, esse sentimento que hoje existe muito, né, lá e na extrema-direita em geral, contra a classe política e contra os média, isso já existia na altura, e portanto, isso saindo dos grandes centros ou das elites sociais e culturais, havia muito esse sentimento de eles só nos mentem, os média e os jornais só dizem mentiras e estão feitos com as elites para nos tramar. Esse sentimento já era muito visível aqui nos anos 90. Como é que era ser correspondente de um jornal português nos anos 90? Isto, de certa maneira, era o tempo das vacas gordas do jornalismo, comparando com a realidade de hoje, em que, por exemplo, não temos um correspondente nos Estados Unidos, também por razões financeiras. Como é que era ser correspondente na altura? Pois. Na altura não havia muito termo de comparação, porque eu fui, de certa maneira, pioneiro. Fui o primeiro, no público fui o primeiro, depois de mim vieram vários outros correspondentes que mantiveram um lugar, digamos, mas eu fui abrir o lugar, não é? Eu lembro quando cheguei, eu levava uma mochila sem nada, porque fui para um hotel, depois arranjei uma casa, aluguei em Washington, e como era fim de semana, não vi-me aflito para conseguir comprar lençóis, não é? Eu lembro que tive que ir a um centro comercial, só tinha uns lençóis super caros, eu comprei isso, acho que ainda hoje tenho lençóis desses, eram tão bons. Tive que começar do zero, portanto, eu criei o bureau, digamos, os meus cartões de visita lá diziam Washington Bureau, Washington Bureau Chief. Eu era o chefe da delegação, digamos. O chefe e também o subalterno, a pessoa que varreu ao chão, era tudo, né? Mas de facto lá o jornalismo é levado muito a sério, né? Nos Estados Unidos, com todos os problemas que pode ter, mas o jornalismo... Ainda é? Eu acho que sim, comparando com outros sítios, né? Eu que depois viajei muito, quer dizer, nunca vi o sistema mediático em si ser tão bem organizado e apesar de tudo tão respeitado. Apesar de hoje em dia, com o Trump no poder, tudo mudou radicalmente, não é? Mesmo desta forma, vemos, por exemplo, o presidente, o Donald Trump, a maltratar jornalistas numa conferência de imprensa. Isso era impensável nessa altura, não é? Os políticos nos Estados Unidos sempre tiveram uma atitude de extrema humildade em relação aos jornalistas. Eu vi isso nas conferências de imprensa, na Casa Branca, em todo o lado. Os jornalistas põem as perguntas mais duras, até às vezes ofensivas, e o Bill Clinton pedia desculpa e, muito humildemente, sempre foi essa a atitude normal. Depois tudo está muito bem organizado, com os departamentos todos fazem briefings diários para os jornalistas, etc. Depois os jornalistas também são respeitados. Olha, por exemplo, uma coisa que eu depois sempre comparei com Portugal e é muito diferente. Eu usava muito, para ajudar-me a interpretar os fenómenos, os meus textos, entrevistava muito professores universitários, investigadores, etc. E é muito fácil. Nos Estados Unidos telefona-se para uma universidade e peço para falar com um professor, pode ser um grande craque, um famoso em alguma área, e ele considera que é a sua obrigação ajudar um jornalista. E é muito raro alguém te negar uma entrevista e participam e se passam horas contigo. Um jornalista que vem de Portugal e, portanto, que não lhes interessa nada, não vai contribuir nada para o seu prestígio naquela entrevista ou perder algumas horas comigo. E em todo lado, eu lembro que em Los Angeles, por exemplo, havia muitas universidades de Los Angeles, são muito boas, eu usava muito professor de lá. E, há esse sentimento que o jornalismo é importante na sociedade. Portanto, isso fazendo sempre um parênteses, dizendo que hoje está tudo ao contrário, não é? Mas, apesar de tudo, isso
existe na mentalidade americana. E depois, claro, como já falamos, havia muito mais disponibilidade financeira, o que permitia uma grande liberdade de movimentos, de decidir o que é que se fazia. Uma característica de um correspondente, quando é só um, precisamente, é que não se pode especializar em nada, né? Tem que fazer todos os temas, né? Portanto, eu fazia desde a política à cultura, mas também desporto, que é uma coisa que não me interessa grande coisa, mas fazia muitas vezes, ou coisas de economia, enfim, tudo o que fosse preciso. E deslocar-me para onde aconteciam coisas, eu viajava, incluindo México e o Canadá. Paulo, já agora, nesse mundo pré-globalizado, que ideia é que tinham de Portugal? Quando tu chegavas lá e dizias que era um jornalista de Portugal, o que é que as pessoas te diziam, o que é que as pessoas te perguntavam? Pois, em geral, o que as pessoas diziam é nada, porque não sabem. Nos Estados Unidos têm, isso já na altura era assim e continua, uma grande ignorância sobre o resto do mundo. Aquilo é um país continental, é um país gigantesco, não precisam de mais nada, tirando, lá está, algumas elites que apesar de tudo são milhões de pessoas, não é? E às vezes tendemos a confundi-las com o país inteiro, também isso acontece noutros casos, mas tendo essas elites, Nova Iorque, Los Angeles, na maioria do país, se a pessoa dizendo que é de Portugal, pensam que é um país da América Latina, portanto, e não sabem e não se interessam. Agora, também nunca senti, outra coisa que também é interessante, é que nunca senti qualquer espécie de racismo ou de isso que hoje existe lá, não é? Só a pessoa ter um aspecto um pouco mais moreno, já pode ser confundido com um imigrante, já pode ter problemas. Portanto, isso na altura não existia e mesmo aquilo que, enfim, que sempre existiu, o racismo contra os negros, estes problemas nos Estados Unidos, eu nunca senti isso tão evidente, tão forte como as notícias, ou a ideia que nós fazemos. Designadamente comparando com países europeus, por exemplo. Eu sempre senti muito mais racismo, em relação até a portugueses, na Alemanha ou na Áustria ou na Escandinávia, do que nos Estados Unidos, que é um país por natureza de imigrantes, onde as pessoas normalmente ninguém pergunta de onde é que a pessoa vem ou para tratar de uma forma ou de outra. Portanto, pode ser um bocado estranho eu dizer isto, né? Nós temos a ideia que o país hoje em dia é extremamente racista, mas olhamos para outros países, né? Quer dizer, eu tento sempre ver isto, ver o lado bom de cada coisa, e apesar de tudo, na altura não havia esse sentimento racista, ou pelo menos era menor do que em países europeus, era a minha impressão. Claro que isso também tem a ver com o tal otimismo geral que havia, até em termos de economia, né? E que, portanto, quando a economia piora, esses sentimentos feios tendem a vir à superfície em todo lado, né? Olha para Portugal, um país onde nunca houve racismo, né? Diziam, e agora, não sei, há um bocadinho. Né? Paulo, eu se calhar terminava perguntando-te que paisagem ou rotina ou sabor tu terás saudades em relação aos Estados Unidos e que ainda hoje recordas? Muita coisa. É um país fantástico, né? De tudo o que se possa dizer, mas é um país incrível em muitos sentidos. Olha, primeiro, logo aquilo que me impactou mais quando eu cheguei lá, é a dinâmica do país, a energia que aquele país tem. Energia criativa, energia de iniciativa, as pessoas... Se comparares, por exemplo, com um país relativamente parecido ao lado, que é o Canadá, que tem coisas muito melhores na maior parte dos sentidos, não é? Mas não tem esta energia que tem nos Estados Unidos. Nenhuma cidade do Canadá tem energia de Nova Iorque ou de Los Angeles, qualquer cidade americana. Energia que se vê em todo lado, desde a maluqueira das pessoas, não é? Nova Iorque é muito conhecido por as pessoas falarem na rua sozinhas. Hoje já não se vê isso porque as pessoas falam ao telemóvel todas sozinhas, mas na altura era muito evidente. Pessoas tinham comportamentos bizarros, diferentes, vestiam de forma diferente, isso era considerado natural. As iniciativas que as pessoas têm e a própria arte e a cultura, não é? Portanto, essa energia é incomparável e é viciante, de certa maneira. E então em Nova Iorque isso é incrível. Pois a cidade de Nova Iorque é, de facto, um sítio especial, não é? É a cidade por natureza. É a minha cidade favorita ainda hoje, não é? Porque, tem características e a própria mentalidade das pessoas de serem nova-iorquinos e viverem numa cidade cria-se um ambiente que é único. E depois também as grandes paisagens americanas, né? Eu viajei muitas vezes alugava um carro, não é nada de especial porque era muito barato. Nos Estados Unidos a gasolina ainda é, mas na altura era mais ainda, até porque o dólar estava muito baixo e portanto era muito... Aliás, o nível de vida na altura era muito mais barato lá, mesmo em Nova Iorque, do que em Portugal, né? É muito barato alugar um carro e fazer quilómetros, centenas de quilómetros e ir a todo lado. E eu fui muito ao Grand Canyon, aos Estados do Sul, viajei muito pelo interior e as paisagens são incríveis. É um país muito diverso, onde também a paisagem é respeitada, há muitos parques naturais muito bem preservados. Tudo isso são coisas que deixam saudades. É um país de facto incrível, por mais que neste momento não me apeteça lá ir, não é? Quando é que foi a última vez que lá foste, Paulo? Não sei dizer, mas talvez uns 8 anos, 10, por aí. Pedro Guerreiro, Paulo Moura, eu sou o Ruben Martins, até ao próximo Fogo e Fúria. Muito obrigado. Obrigado. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.